Boa noite, minha gente. Marisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lelê. Lelena. Ei, Quinael. Acho que agora foi a gravação, Sim, gente. agora começou a gravar. Legal. Então, Bom, eu queria dar o bem-vindos a todos, a todas. Que bom que vocês vieram, que estão participando de mais um Festival Gamboa de Portos Abertos, 5º Festival Gamboa de Portos Abertos, participando dentro do Festival Internacional UIA de Arquitetura Mundial e também do Floresta Cidade, junto com a Yazana Guizo. Hoje o nosso tema é Floresta Ameríndia, com alguns convidados ilustres aí que vão se apresentar aí durante a leitura. Depois eu vou pedir para a Marília apresentar, para a Lígia. Bom, Yazana, quer falar alguma coisa? sim, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês todos, cada um que veio. A gente está aqui representando Floresta Cidade, que é um projeto de extensão da UFRJ, da arquitetura da UFRJ, que está compondo aqui o Gamboa de Portos Abertos, o festival, a 5ª edição, que tem o tema Arquitetura de Todos Nós. Está dentro do contexto do UIA 2021, aqui no Rio, que é um evento internacional de arquitetura, e a gente está aqui fazendo esse encontro para que outras vozes possam falar sobre os nossos espaços, sobre a nossa maneira de habitar a Terra, sobretudo as vozes ameríndias, afrodiaspóricas, as vozes da floresta. Então é uma grande honra para nós estar aqui com o pessoal da Gamboa, que é um território de tanta disputa e de tanta resistência. E é uma grande honra para nós também ler hoje um texto da Gerá Guarani, que está aqui com a gente. Uma grande alegria a sua presença. Foi engraçada essa nossa confusão de início. Eu vou apresentar a Gerá para vocês. Gerá é pedagoga, foi professora e diretora da Escola Estadual Indígena Guirá-Pepó, é agricultora e liderança Guarani-Miá da terra indígena Tenondé-Porã, no extremo sul de São Paulo, onde também realiza projetos culturais e documentários. A nossa ideia aqui é a gente ler um texto, né, Tornar-se Selvagem, um texto escrito por Gerá, e numa metodologia que é lermos juntos. Então o máximo de pessoas que tiver vontade de ligar a câmera seria legal, porque a gente poder se ver, e a ideia é que cada um vá lendo um parágrafo, né, e com isso a gente consiga se escutar, as vozes giram aqui, e quando a gente sentir vontade de comentar e conversar sobre o texto, a gente pode parar e conversar, depois a gente pode voltar para o texto, ou a gente lê ele todo e conversa no final. Né? A gente tem o privilégio de ter a autora do texto aqui conosco, onde a gente vai poder conversar com ela diretamente, como aconteceu ontem. E queria agradecer a presença da Ana Dantes, que está fazendo um trabalho lindíssimo, né, do Ciclo Selvagem de Estudos, que nós acompanhamos desde sempre, que nos inspira, né, e muito vem contribuindo para a gente também estar fazendo esse evento aqui, da mesma maneira que a Pisiagrama, que é uma revista importante para nós, e que nos fornece aí um material belíssimo, como esse texto da Gerá,
que nós leremos hoje. E Legal. a gente tem uma vinheta. Yazana, antes disso, eu posso só falar, que eu esqueci de falar, que eu sou da Casa Gamboa, que é uma das 22 casas do coletivo Gamboa de Portos Abertos, né, no bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro. Vai aparecer para as pessoas? Sim. Tá. E gostaria também de apresentar o Michael, né, que é um convidado nosso também. O Michael, ele é o primeiro indígena a adentrar na UFRJ pelo sistema de cotas, é professor de História, com especialização em História e Cultura Indígena, é historiador, técnico em Arqueologia, está finalizando uma pós-graduação no curso Ensino de História na Educação Básica pelo Colégio Pedro II. E o tema é Educação Amorosa de Aproximação, História e Cultura Indígena na Educação Básica. E também é ex-morador de situação de rua, artesão, terapeuta, ator, educador social e músico. Muito bem-vindo, Michael. Obrigado pela sua presença. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Né? Só uma correção, que é a UERJ. Ai, desculpa. UERJ. É a UERJ. Isso mesmo. E é uma honra estar participando desse evento. Eu acho que nós estamos adentrando, né, graças à Constituição de 88, nós estamos vindo para a cidade, adentrando nas universidades, né, estamos começando agora, né, digamos assim, né, a preencher o nicho social que sempre nos foi negado pela tutela, pelo sentido de tutela. Né? Eu costumo dizer que a Lei Áurea foi em 1888, mas a nossa Lei Áurea Indígena foi em 1988, com a Constituição Federal. Né? E agora nós estamos nos organizando, estamos nos apropriando dessa arma que é a educação. Né? Eu costumo dizer que eu creio na emancipação dos povos originários por meio da educação, que é a única arma que nós, povos indígenas, podemos usar que não causará a reação genocida. A única coisa que ocorre é a vergonha, né, do ignorante. Né? Então, ignorância a gente se combate com educação, e a educação é amor. Né? E vamos nessa. Eu luto pela rebusca e revalorização dos nossos valores originários, dos nossos valores indígenas e das nossas origens, para nós consertarmos o presente e projetarmos o nosso futuro. Porque a educação amorosa de aproximação, ela traz essas novidades, ela traz a reumanização da nossa sociedade, da nossa civilização, né? E nada nos impede de fazermos uma TT, que eu chamo assim, que é a tecnologia aliada à tradição. Então, estamos juntos, para mim é uma honra, e vamos nessa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Vamos lá, Yazana? Sim, queria perguntar se a Gerá quer falar alguma coisa antes de a gente começar, ou se quer deixar para depois. Não sei, acho que talvez ela... A gente está sem te ver, Gerá, só para você saber. Sim, eu que fiz isso de propósito. Tá bom. Eu estava ouvindo vocês, mas estava dando ok para algumas coisas aqui nos grupos aqui do encontro das mulheres que vai ter. Mas eu acho que, então, eu vou ter um momento de fala também. Então, agora, inicialmente, só agradeço o convite também e desejo que seja um bom encontro nosso aqui hoje. Maravilha, então. Obrigada a vocês todos.
Eu estou aqui incumbida de colocar nossa vinheta. Vou colocar, então, para a gente começar. Feita especialmente pela Companhia de Mistérios de Coração. Oh, abre-te, Campo Formoso, abre-te, Campo Formoso, cheio de tanta alegria, oh, cheio de tanta alegria, oh, abre-te, Campo Formoso, abre-te, Campo Formoso, cheio de tanta alegria, oh, cheio de tanta alegria. Eles chegam de canoa, eles chegam de canoa, vindo do lado de lá, ouvindo do lado de lá. O amanhã veio de ontem, o amanhã veio de ontem, ontem ainda virá, o ontem ainda virá. O amanhã veio de ontem, o amanhã veio de ontem, ontem ainda virá, o ontem ainda virá. O abre-te, Campo Formoso, abre-te, Campo Formoso, cheio de tanta alegria, oh, cheio de tanta alegria. Uhul! No improviso. Vamos compartilhar a tela, então, meninas, e a gente começar aqui a leitura. Quem sentir vontade, pode, por favor, pegar a fala. A gente vai começar aqui o nosso grupo mesmo, para quebrar o gelo, mas, na sequência, vamos caminhando. Vamos lá. Eu vou colocar o link do texto aqui nos comentários. Quer que eu comece, Azan? Pode ser, acho que elas estão deixando uma para outra, outra para uma e nenhuma começa. Então vai, Paulo, vai você, abre. Vai lá. Tornar-se selvagem. Um texto de Gerard Guarani. My Feminine Lineage of Environmental Struggle. Desenhos de Carolina Caicedo. Se a perigosa situação do planeta Terra hoje vem em decorrência de pessoas consideradas civilizadas, é preciso aprender, dentre tantas outras coisas, sobre a autonomia e a soberania alimentar com os Guarani Mibiá. Posso não parecer muito empática com o que vou dizer. Em outras ocasiões, certamente, não seria assim, pois gostamos muito de dar risadas. O povo Guarani Mibaia é muito alegre, e eu sempre me esforço para ser quem sou de fato. Feliz, apesar dos pesares, mesmo quando falo de assuntos problemáticos e ruins. Mas, nesse momento da história, diante dos medos dos mais velhos e do lamento das pessoas na aldeia, por ser indígena Guarani Mibiá e por ter aprendido tudo o que aprendi, quando penso no planeta Terra agora, não nele apenas, mas em nós nele, eu realmente gostaria de acreditar em vidas passadas. Às vezes, desejo ter vivido em outra era para não sentir e não ver tantas coisas incompreensíveis. Eu poderia perfeitamente ter vivido no tempo dos dinossauros e ter sido comida por ter sido mastigada por um dinossauro. Acho que seria uma situação bem melhor do que temos hoje. Uma das coisas que digo para os mais velhos e para vocês, Juruá, em momentos de encontro, é que seria importante fazer antropologia da cultura de vocês,
tirar o Guarani da aldeia para ele ficar na casa de vocês e observar vocês todos os dias. Sentir, refletir, tentar entender, fazer relatórios e, finalmente, produzir uma tese de capa dura, bem bonita, com muitas páginas, fotografias, gráficos, referências a outros estudos, para concluir e dizer ao Juruá, para se tornarem selvagens, para que se tornem pessoas não civilizadas, pois todas as coisas ruins que estão acontecendo no planeta Terra vêm de pessoas civilizadas, pessoas que não são, teoricamente, selvagens. Se fizéssemos um estudo antropológico na cultura de vocês, teríamos qualificações e um respaldo maior para conseguir convencer muitas pessoas a se tornarem selvagens, a se tornarem pessoas não tão intelectuais, não tão importantes. Vocês passariam a correr o risco diário de ser assassinados, de ter suas casas e suas famílias queimadas, seus filhotes queimados. Mas, de um modo geral, vocês seriam melhores. Não fiquem assustados. Tenho amigos juruás muito queridos e contamos com muitos parceiros juruás que lutam conosco. Muitos já morreram e outros ainda vão morrer. Tornar-se selvagem não é algo que pode acontecer rápido, de um dia para o outro, mas algo que implicaria momentos de muita dedicação e de muito trabalho por parte de vocês, não indígenas. Apesar de vários estudos e evidências produzidos pelo mundo civilizado, as pessoas não param de fazer coisas erradas. Facilmente conseguimos perceber muitas coisas ruins e entender que não estamos nada bem. Eu sei um pouco sobre São Paulo por meio dos estudos dos próprios Juruá e de alguns relatos dos mais velhos da aldeia. Sei que aqui existiam braços de água, mas o Juruá veio e colocou cimento em cima deles, canalizou os rios lindos que poderiam estar aí hoje para os Juruá beberem, tomarem banho e nadarem. Mas os Juruá querem cimentar tudo, cobrir tudo com cimento, e agora não tem água. A água foi destruída. Tenho a impressão de que ainda vamos enfrentar situações piores daqui em diante. É muito revoltante quando a sociedade juruá fica perplexa e indignada ao ouvir falar que o povo indígena do Brasil comete infanticídio, ou que os caciques no Brasil têm 2 ou 3 mulheres ou outras coisas do tipo. Mas o povo do Juruá, por sua vez, faz coisas absolutamente incompreensíveis e maldosas contra seres que não podem se defender, como, por exemplo, o contrabando de marfim, que vem de um bicho tão lindo, tão gigante, que é o elefante. O elefante, às vezes, é deixado no chão, agonizando, sangrando, porque tem uma parte de seu corpo tirada para esse mundo maluco do consumo, do acúmulo de riqueza. Será que, se eu fizesse antropologia, eu conseguiria explicar para o meu povo por que o Juruá faz isso? Mas, enfim, não podemos perder a esperança. Temos que lutar. Estamos lutando há 500 anos. Quando eu tinha 6 ou 7 anos, era muito difícil chegar à minha aldeia. Nasci há quase 40 anos em uma aldeia de 26 hectares. E lá vivi toda a minha infância comendo milho de Juruá, esse milho amarelo, que já continha veneno, porque não havia mais milho guarani. Aprendemos a comer a comida do Juruá na mesma época em que chegou à aldeia a energia elétrica, entre outras coisas. Quando os Juruá chegaram à aldeia, rapidamente depararam com a falta de arquitetura considerada conveniente, correta e confortável. Porque na aldeia não existiam casas de alvenaria, nem todas as outras construções da cidade, nem automóveis, nem máquinas, nem escadas volantes. As pessoas simplesmente têm uma casinha de pau a pique e cozinham no chão com lenha, todos cobertos de terra com as crianças descalças. Assim, imediatamente fomos considerados um povo miserável, um povo que precisa de muita ajuda, um povo de coitadinhos. Eles são muito sofridos, são muito sujos.
E começaram a levar alimentos para a aldeia. Naturalmente, as pessoas têm curiosidade, começaram a experimentar as comidas do Juruá e se encantam com a praticidade. Mesmo sendo Guarani, o fascínio ocorria com a população indígena em vários aspectos. Desde quando começamos a consumir esses produtos, ficamos por mais de 70 anos na aldeia Guarani, na capital de São Paulo, sem comer ou plantar mais nossos alimentos tradicionais. Éramos mais de 170 famílias que tinham ocupado todo o espaço e não havia lugar para plantar nossas comidas tradicionais. Com o passar do tempo, com esse número todo de pessoas numa aldeia pequena, tendo muito acesso à cidade e às coisas do Juruá, as coisas dos guaranis foram desaparecendo. Eu mesma só fui conhecer os milhos guarani aos 30 anos de idade. São milhos coloridos, muito bonitos e gostosos de comer, mas antes eu não os conhecia. A partir de 2008, comecei a fazer projetos de fortalecimento cultural dos Guarani com amigos e parceiros, por meio de editais da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Cultural do Estado de São Paulo. E um desses projetos era sobre a questão da comida guarani. O que é a nossa comida de verdade, nossa comida sagrada? Ainda temos essa comida ou não? E se não temos, o que aconteceu com ela afinal? Quais foram os motivos de seu desaparecimento? Como ir em busca dela? Paralelamente ao fortalecimento da alimentação tradicional, continuávamos a luta pela demarcação da terra indígena Tenondé-Porã, e tudo se somou. Fortalecíamos o movimento das mulheres na liderança, fechávamos as ruas e tentávamos resgatar nossa comida, porque estávamos comendo só comida transgênica, comida morta, que trazia doenças para a comunidade, doenças novas que não tínhamos antes. Antes, não havia registro de pessoas com câncer, por exemplo. As aldeias começaram a surgir inicialmente em caráter de retomada. Retomamos a aldeia Caliperte, que já era reconhecida como terra indígena pela FUNAI, mas não pelo Ministério da Justiça em 2013. Depois do reconhecimento da FUNAI, lutamos pela portaria declaratória, dada pelo Ministério da Justiça. Em seguida, vem o trabalho da demarcação física, que ainda não temos. Mas antes mesmo que saísse a portaria declaratória, para dar sentido e ânimo ao esforço de fortalecimento cultural e de luta pela terra, entramos na aldeia Caliperte e começamos imediatamente a plantar. Plantamos com muita alegria tudo que tínhamos conseguido coletar em outras aldeias e em feiras de troca de sementes. Saímos da terra indígena Tenondé-Porã, onde quase não tínhamos espaço para plantar, e de repente estávamos em uma área com muito espaço. Era uma área que havia sido explorada com o plantio de eucalipto pelos poceiros que moravam ali, e por isso estava muito degradada. Mas começamos a tratar a terra e a prepará-la com adubo orgânico, adubo verde. Estávamos ansiosos para recuperar a terra e poder comer nossas comidas tradicionais. Esse trabalho foi apoiado pela FUNAI de Itanhaém, pelo Centro de Trabalho Indigenista, CTI, outro parceiro há mais de 30 anos, e pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que subsidiou um projeto que se chama Programa Aldeias. Fizemos várias viagens para feiras de troca de sementes,
encontros, reuniões e oficinas, tudo voltado para a sabedoria do plantio guarani. Em 6 anos, conseguimos recuperar mais de 50 variedades de batata doce e mais de 9 tipos de milho. Plantamos também amendoim, banana verde, mandioca e plantas que os juruás chamam de punks, plantas alimentícias não convencionais. Nós mandamos espécies de batata doce para muitos lugares, para outras aldeias guarani e também para agricultores não orgânicos, porque quanto mais plantarmos, menos risco teremos de perder de novo. E não tivemos que desmatar áreas imensas, botar fogo no mato ou matar os bichos de forma covarde. A passos pequenos conseguimos fazer tudo. Por trás da ideia de trabalhar cada vez mais a autonomia e a soberania alimentar guarani, há o objetivo de manter esse povo forte, porque a comida transgênica que vem da cidade não deixa as pessoas fortes de verdade. A comida guarani tradicional alimenta o corpo e alimenta o espírito também. Isso significa que as pessoas ficam fortes para continuar lutando, para defender a natureza, o nosso modo de ser guarani. Temos que estar fisicamente forte e espiritualmente forte. Para nós, a árvore tem dono, a pedra tem dono, a água tem dono, além de Nhanderu, que fez isso tudo. Há os ijá de cada coisa, que tomam conta desses recursos naturais. Quando você usa indevidamente os recursos, você destrói muito. Os donos ficam bravos e vão tirar esses recursos de você. Os mais velhos dizem: a gente protege nossos filhos do perigo. E esses donos também são os pais e mães que vão proteger os seus filhos dos seres humanos quando começam a maltratá-los. Quando eu tinha 9 anos, entrei na cultura de vocês para estudar. No início foi muito sofrido. Fui estudar em uma escola estadual, perto da aldeia, e não sabia falar nenhuma palavra em português. Minha mãe, que já tinha uma história diferenciada das outras mulheres de Guarani, por ter crescido sem mãe, falava um pouco de português. Meu pai também já havia tido contato com o povo juruá. Entendiam que, para defender melhor a aldeia, eu tinha que aprender bem a língua do outro. Minha mãe colocou minha irmã e eu na primeira série. Minha irmã desistiu no 2º ano. Eu passei por muitas dificuldades e desisti da escola 3 vezes, mas tive uma professora que foi muito especial na minha vida. Ela foi até a aldeia atrás de mim e me levou de volta para a escola. Ela foi uma peça muito importante no meu contato com o mundo do juruá. Depois do término da primeira série, tomei gosto pela educação que estava recebendo e que, apesar de ser muito diferente da aldeia, tinha coisas boas. Mais tarde, entrei no curso de pedagogia, mas só terminei o curso para fortalecer meu discurso na aldeia de que, sim, podíamos também aprender a cultura do juruá. A cultura juruá também tem coisas boas e bonitas. Algumas delas são muito sofisticadas, como o conhecimento da medicina, que corta um corpo inteiro, tira o coração, remenda e coloca de volta. É muito avançado de fato. Na aldeia, desenvolvo o discurso de que a nossa cultura também é importante, de que ela não é inferior a nenhuma outra cultura, de que ela também tem que continuar sendo valorizada. Um dos argumentos que uso para estimular o trabalho de fortalecimento cultural e, principalmente, de defesa da natureza, é falar que podemos nos encantar com a cultura juruá, mas há também o risco de nos perdermos. Se não respeitarmos as regras que nos foram colocadas desde que nascemos, não vamos ter coisas boas. Temos que lembrar os ensinamentos da generosidade. Se a natureza dá água, se a natureza dá o remédio, se a natureza dá o alimento, então o mínimo que podemos fazer, tendo ou não alguma crença, é respeitá-la. Não achamos que amanhã ou depois o mundo vai acabar. Os mais velhos também não acham isso, mas falam que agora as coisas vão ficar bem mais complicadas. E esse agora não é somente depois da última eleição presidencial e do Covid-19. Na verdade, eles estão falando isso há algum tempo, porque sabem que tem juruá nas ruas da cidade passando fome, sem casa, que tem crianças na rua, que tem idosos nas ruas, que em um território que produz tanto alimento, há fome.
A vida na aldeia passou a fazer mais sentido para mim à medida que eu observava a vida na cidade. A correria, o fato de que as pessoas não dividiam o que tinham com os outros, o fato de tudo ser muito individual, de o Juruá não se conhecerem na rua, se esbarrarem e não darem boa tarde nem bom dia. Ninguém estava nem aí para ninguém. Havia pessoas dormindo na rua e ninguém ligava para isso. E quando eu retornava para a aldeia, era tudo diferente. Todas aquelas coisas que, para mim, batiam como muito fortes e erradas, não existiam na aldeia. Inevitavelmente, começaram as comparações. Na aldeia, por exemplo, as pessoas mais velhas são respeitadas, são sagradas para todo mundo. E na cidade, simplesmente não é assim. Tomei a decisão de deixar de ser professora na aldeia, mesmo estando em uma categoria estável na carreira de docente, dentro da qual eu poderia me aposentar tranquilamente. Foi a partir do momento em que deixei a escola que consegui fortalecer os discursos que fazia quando ainda era professora. Quando era professora, eu dividia o meu salário, ele nunca era só para mim mesma. Mas ainda assim, eu não deixava de ser funcionária pública na minha aldeia. Eu não deixava de ser aquela pessoa que no futuro poderia ter suas coisas enquanto a maioria não tinha nada. Mas agora é diferente. Consigo mostrar que posso viver como minha mãe e meu pai viviam, como meus avós viviam, sem um salário do Estado. Meus pais e meus avós não eram assalariados. Nos meus anos iniciais como professora, errei muito, como professora e como Guarani, que entrou nessa vida sem entender direito o que era isso. Depois, por muitos anos, fiz muitas coisas boas junto com os meus colegas. Sobretudo, refletimos muito sobre o que se ensina, para que se ensina e o que buscamos, que tipo de alunos queremos formar. E hoje, há professores na aldeia tendo um Deporã bem conscientes dessas questões, fazendo um excelente trabalho, apesar de ainda termos muito para caminhar. Saí da escola para me dedicar ao trabalho de política da aldeia, como liderança e também para fortalecer o trabalho da roça, para mostrar para as pessoas que podemos seguir um estudo de Juruá, aprender bastante coisa e depois fortalecer e viver na nossa cultura. Eu queria mostrar para o meu povo que podemos aprender a cultura do outro para nos defender melhor, para entender melhor o outro e que podemos estudar a cultura deste outro sem perder ou deixar de valorizar a nossa. Outra questão que pesou para mim é que o sistema de escolarização como um todo, no mundo todo, é muito falido. Isso é especialmente grave no Brasil. É absolutamente vergonhoso o sistema da educação que se coloca na grade curricular para os educandos. E se eu digo que a educação do povo Juruá é falida, então imagina a educação para o povo Guarani. As escolas estaduais e municipais que estão dentro das aldeias Guarani de todo o estado de São Paulo entraram nessas aldeias sem preparação, sem que fossem pensadas as consequências disto. Como as aldeias não estavam preparadas, naturalmente não havia nenhum plano político-pedagógico. Hoje ainda temos escolas com mais de 20 anos que não têm um plano político-pedagógico. Isso significa que essas escolas têm uma parte muito grande do seu funcionamento pedagógico focada em estudos de fora. Elas não têm uma educação diferenciada para os povos indígenas. E para piorar, as pessoas nas aldeias colocam na cabeça que a escola é o futuro. Com isso, muitas vezes, crianças e jovens deixam de aprender sua cultura tradicional porque estão indo para a escola. Se a escola é o futuro, se a escola vai garantir um futuro, então por que aprender e fazer outras coisas? Esse modo de pensar é um grande risco. A escola não pode ser pensada assim. Quando o aluno termina o ensino médio, ele não vai ter um emprego garantido na aldeia.
Não precisamos aderir a essa ideia insana de que temos que estudar como malucos para arrumar um emprego e trabalhar a vida inteira para, só depois, à beira da morte, percebemos que não aproveitamos nada. Temos que saber que podemos aprender outra cultura, mas que depois podemos usar o conhecimento de outras formas, para fortalecer a nossa cultura e para mostrar aos nossos jovens que é possível sobreviver e viver bem sem ter salário na aldeia. Saber que podemos ir para a mata, que podemos aprender de novo as coisas da natureza, com os mais velhos, e que está tudo bem. Se temos contato com a cultura do Juruá há 500 anos, isto é a demonstração de que, de fato, o Juruá poderia se tornar selvagem, continuar vivendo e ter um pouco mais de respeito com o planeta Terra. Não há palavras para descrever o quanto nosso planeta é magnífico, mas acho que ainda não entenderam isso direito. Costumo ir bastante para o mundo do Juruá, mas tento trazer o mínimo possível para a aldeia, das coisas de lá que não são boas. As coisas boas trago também... Litza. As coisas boas trago também, mas elas costumam chegar por si mesmas, por meio da TV e do mundo atual tecnológico principalmente. O que faço ali, então, é peneirar o que vem para dentro e conversar com as pessoas sobre isso. Até onde você aceita isso? Até onde você tem que ter isso também? Tento diminuir o conflito do que chega com a dinâmica tradicional guarani de ter só o suficiente para uma vida tranquila e saudável. Como também vivo na cidade e me alimento com a comida de vocês, em muitos momentos me coloco na mesma situação de vocês. Acho que muitos do Juruá querem lutar, e que há muitos que choram também, que ficam revoltados. Só não sabemos como nos unir, como juntar forças, como juntar os estudos e a reflexão e realmente dar as mãos para lutar e proteger essa natureza imensa que não é importante só para o Brasil, mas para o planeta todo. Talvez um dia o Juruá perceba que é importante apoiar a questão indígena, não porque somos bonitinhos, coloridinhos, ou porque usamos peninhas e temos criancinhas pintadinhas, mas por uma questão de sobrevivência de todas e todos. Podem acusar os indígenas de tudo quanto é tipo de coisa, mas os povos indígenas são as únicas pessoas aqui no Brasil que respeitam a natureza de fato. Basta digitar no Google territórios indígenas no Brasil para visualizar rapidamente os territórios indígenas sempre verdes, no meio do mato, sem áreas descampadas, sem áreas queimadas, apesar do que diz o governo atual, que os indígenas cansaram de ficar olhando para as estrelas. Gosto de chamar mais pessoas para serem selvagens. O nosso planeta, do jeito que está sofrendo muito, está chorando, está gritando, e por estarmos integrados com eles, vamos ter que começar a viver, a ver, a saber, e a ter que enfrentar muitas coisas negativas também. Fumo cachimbo, faço fogo no chão, cozinho, durmo, e acordo com a cantoria dos passarinhos, e tudo isso é tão simples, mas tão bonito, tão lindo, tão importante. Maravilha! Vai, gente! Lindo. Gerard, quero saber se você quer ouvir um pouco como isso tocou o coração de quem está aqui, ou você quer falar um pouco diretamente, ou quer ouvir um pouco e depois falar, fica a sua escolha, que você acha melhor. Cadê ela? Não estou conseguindo ver aqui na minha tela. Eu tô aqui. Tem muita gente, né? A gente está com 50 pessoas quase. Que bom. Nossa, que bom mesmo. Eu diria que eu posso ouvir algumas pessoas e a partir desse texto também, né? Posso ficar numa posição também de responder outras perguntas,
ou, enfim, a partir desse próprio texto, ou perguntas que venham a partir dele, então. E aí depois eu posso falar um pouco mais também. Mas posso ouvir as pessoas primeiro. Tá ótimo. Então, gente, a ideia é que a gente converse um pouco sobre o texto de uma maneira bastante simples, espontânea. A ideia é a gente estar junto mesmo. E toda a reverberação é importante, né? Como que nos tocou, como que bateu no coração, não importa se é a primeira vez que eu estou lendo algo disso, ou se não é, enfim, a ideia é que a gente possa mesmo, eu sei que tem bastante gente jovem aqui na sala, talvez esteja lendo isso pela primeira vez, então como que é isso, como que é tocar, como é que é ouvir esse texto, ou para quem for e tiver vontade de falar, roda aberta. Eu acho que esse... É uma quebrada de gelo. Eu vou falar um pouquinho. Desculpa. Não, pode falar se você quiser. É uma pergunta bem rápida. Eu queria saber o que significa juruá. Realmente. Tá. Juruá significa literalmente boca com cabelo. Que é igual o meu marido, Juruá. Que é meu cabelo. Juru é minha boca. E aí, então, os primeiros Juruá, né? Os Juruá que invadiram, né, o nosso território eram tudo boca com cabelo, né? Os portugueses com aquelas barbas gigantes, os bigodes gigantes. E aí, então, a gente chama vocês de Juruá até hoje. Mas temos duas outras classificações, assim. Cambaí, que é para os negros, e Rechapiquaíba, que é para os japoneses. E aí depois, como os Juruá são muitos, a gente generaliza, assim, Juruá. Obrigada. Eu ia falar o seguinte, eu acho muito difícil ter essa junção do Juruá e dos índios, porque a gente também, do lado do Juruá, se a gente tivesse ficado só sendo selvagem, a gente não teria todas essas coisas boas, por exemplo, principalmente que a medicina trouxe, apesar de ser até meio exagerado o que a gente já faz em medicina, né, na verdade. E eu acho que o ideal seria se tivesse tido uma crescente dos índios até chegar ao homem não selvagem, né, que seria o Juruá, mais lenta, para a gente poder ir absorvendo todas essas coisas, por exemplo, que os índios têm de cura natural e coisa assim, que o branco não prestou atenção e só agora que a gente está se voltando um pouco mais para esse lado natural, né, da medicina. E é uma coisa que é muito rica, né, no povo indígena, sempre foi. Então, eu acho que foi uma pena, porque a gente realmente bloqueou, e como eles foram sempre muito massacrados e considerados, como você falou no começo, né, que eram miseráveis só porque andavam de pé no chão e não tinham aparelhos elétricos em casa, essas coisas, né? Isso eu achei assim, muito importante, porque realmente a gente não para pensar nisso, né, que a gente tem um monte de coisa que realmente a gente nem precisa de tanta coisa assim, e aí, por causa disso, porque eles vivem de maneira diferente, a gente acha que eles são pobres e que precisam da gente, quando, na verdade, talvez seja mais ao contrário, né? E por isso que eu acho uma coisa, assim, difícil. Claro, não estou nem falando do fato de estarem entrando nas terras dos indígenas e tirando as coisas dele, achando que só o seu lado de Juruá é que é bom, né? Isso é uma coisa absurda que está acontecendo, ainda mais agora, né, na situação que a gente está. Mas eu acho que eu não vejo assim, uma solução de uma coisa não interferir na outra. Como você falou da parte de ensino, né, da parte pedagógica. Tudo. É o meu pensamento que me deu quando eu ouvia vocês, né? Sim.
eu gostaria de acrescentar aí, no caso da Vera, foi interessante a Vera falar a respeito da medicina. Justamente, meu pai, ele foi nos anos 50, 60, 70 para Goiás, de Pernambuco, justamente para cuidar. A especialidade dele era doenças tropicais, que era febre amarela, doença de Chagas, que eram as doenças que as tribos da região elas estavam sofrendo muito com as doenças dos brancos, né? Então, assim, muitas coisas que foram descobertas, elas vieram, assim, muitas coisas da medicina, elas foram sendo descobertas por doenças que a sociedade Juruá, né, foi criando. Mais ou menos, e além de tantas outras coisas que foram inventadas, né? Meu pai falava também que a sociedade ainda iria evoluir para voltar a ser selvagem, né? E ele falava também que o computador, ele veio para resolver vários problemas que a gente não tinha. Então, muitas coisas que são inventadas, se a gente for pensar, a gente realmente não precisa delas, né? Mas é realmente um desafio muito grande a gente se educar a não querer mais as coisas que foram inventadas. Por exemplo, os próprios indígenas, eu acho, né, os povos originários, hoje em dia, eles já têm contato com a televisão, eles já têm contato com o celular, e eu imagino que os jovens, eles devam querer, eu quero ir para a cidade, eu quero ter um celular, quero ter um tênis assim assado, eu vejo o fulano de tal na televisão, eu quero ter aquilo que eles têm. E, na verdade, eu gostaria de saber de vocês como é que vocês veem uma solução para esse meio termo, né? Porque não tem como a gente não ter as coisas que já foram inventadas, criadas, né? Mas a gente tem que pensar também no menos, né? Não precisa de tanta coisa. A gente pode viver com menos, a gente não tem que, sabe, acumular e jogar lixo, virar lixo. Como é que vocês veem uma solução para isso? Assim, como é que vocês imaginam que a sociedade Juruá pode dar um passo em direção a ter menos coisas, etc.? Eu falo agora ou espero mais pessoas falar? A hora que você quiser. Como você quiser. Você manda aqui hoje. Imagina, não mando nada. Deixa eu dar tchau pro meu. Não, eu só fiquei pensando também, não sei se ela vai falar agora ou não, mas eu estava pensando essa questão de se existe um encontro, se não existe um encontro, se existe essa coisa de uma busca de uma solução. Eu vejo nesse texto, pelo menos, eu vejo um chamado por sobrevivência mesmo, assim, quando eu vejo a postura de alguns desses líderes indígenas, pensadores indígenas que estão vindo até nós, juruais, e querendo falar com a gente, eu vejo muito uma coisa de, assim, o nosso modo de vida juruá, ele é insustentável e ele já ataca o modo de vida indígena há muito tempo, e agora ele está destruindo o nosso próprio modo de vida, a gente está se autodestruindo, e foi um modo de sociedade que se construiu necessariamente devastando outras sociedades. Então, eu acho que sempre quando dois tipos de sociedades diferentes se encontrarem, vai haver algum conflito, mas não é um conflito que nunca foi de igual para igual, né? Sempre foi para esse tipo de desenvolvimento que a gente tem como civilização branca, civilização juruá, se concretizar do jeito que ela dependeu de muita violência, ela dependeu de muito ataque, e ela depende de subjugar qualquer outro tipo de pensamento diferente. Eu acho que a gente essa ideia de tipo, qual vai ser uma solução e como que a gente vai evoluir, eu nem sei se a questão é evoluir, eu acho que é meio que desevoluir em muitos sentidos, né, e aprender realmente a respeitar quanto a gente pode aprender, porque eu acredito, assim, eu não tenho como saber, mas eu acredito que esses povos indígenas
estivessem em paz, eles não iam querer saber muito da gente, entendeu? Tipo, se eles estivessem vivendo em paz, sem suas terras serem atacadas, seu modo de vida ser atacado, eles não iam estar muito preocupados em, tipo assim, o que eu vou ensinar para o branco, o que eu tenho para ensinar para o branco. Só que o nosso modo de vida mata o modo de vida deles e agora está matando a gente mesmo, está matando o planeta Terra. Então, é completamente insustentável. Então, é onde esse diálogo ganha alguma importância, né? Essa troca ganha alguma importância. Eu acho que é muito do que a gente pode aprender, como desacelerar algumas coisas, desconstruir algumas coisas e tomar outros sentidos. Acho que até essa própria ideia de evolução, não sei se atualmente essa ideia de progresso e evolução já não faz muito sentido na minha cabeça também. Talvez seja, sei lá, pisar na terra mesmo e olhar para dentro e parar um pouco, não sei. Não tem como a gente deixar de ser o que a gente é, mas tem como a gente mudar alguma coisa, pelo menos, não sei. Penso muito isso. Ai, Fernanda, eu adorei te ouvir, porque eu senti muito isso, assim, tá? Realmente a palavra evolução, toda vez que eu escuto, eu falo evolução para onde? E aí depois a gente procura, a gente está aqui tentando alguma resposta dos povos originários, depois que a gente invade, né, que a gente não está nem aí, quer dizer, está invadindo, ainda continua invadindo, né, e destruindo, isso qualquer cultura, né, isso qualquer cultura. Aí a gente pede, e agora, José, né? Me ajuda, a gente destruiu vocês têm alguma solução para a gente? Bem, aproveitando a deixa, né, sobre a medicina e sobre todas essas tecnologias, nós não podemos nos esquecer que essas tecnologias e essa medicina, elas são praticamente contemporâneas, né? Eu, como historiador, eu vou buscar lá atrás, né, na essência disso tudo, né? Não nos esqueçamos que, quando os portugueses chegaram aqui, não existia medicina, a medicina era incipiente na Europa, né? O professor Jack Good, que é um inglês, ele fala do roubo da história, fala que os europeus se apropriaram da medicina dos mouros, das medicinas dos árabes, porque eles mesmos destruíram tudo com a evolução da igreja. Eles destruíram tudo na Idade Média. Então, eles foram também buscar a medicina com os árabes. E quando eles chegaram aqui, assim, os povos indígenas, tudo aqui já estava nomeado, desde o grão de areia até as constelações no céu. A nossa cultura, ela é rica, ela é milenar. Ela advém de mais de 30 mil anos, segundo a arqueologia. E, para você ver, quando os portugueses chegaram aqui, eles só tinham domesticado uma planta, enquanto os nossos ancestrais, eu falo os nossos ancestrais, porque todo brasileiro nato ele tem a genética indígena, não tem para onde ir. Pode ser juruá, pode ser louro, preto, vermelho, amarelo, mas se ele é brasileiro nato, ele tem a descendência indígena, ele tem a genética indígena. Então, os povos europeus, eles se apropriaram de todas as nossas riquezas, da nossa riqueza cultural, da nossa riqueza material, se apropriaram até do ventre das nossas mulheres. Então, o que acontece? Eles fizeram tudo isso e não deram os créditos. Ao contrário, eles tentaram nos matar, nos escravizaram, nos exterminaram e o nosso pensamento, a nossa alimentação, segundo a professora Berta Ribeiro, antropóloga, então esposa do professor Darcy Ribeiro, fala dessa apropriação e fala também que a nossa cultura, a nossa alimentação, por exemplo, ela revolucionou a alimentação mundial, planetária.
humanitária. A macaxeira, quando eles chegaram aqui, eles levaram a batata para lá, a batata foi ser portuguesa, foi ser inglesa, né? Menos indígena, menos americana. O tomate foi ser italiano, o chocolate foi ser suíço. Enfim, eles se apropriaram de nossas riquezas. E não só das nossas riquezas culturais, mas também dos nossos materiais, das nossas pedras preciosas, dos nossos braços, do nosso sangue, das nossas tintas, enfim, se apropriaram de tudo isso, e principalmente do nosso ouro e das nossas pedras preciosas. Toda essa riqueza foi levada para a Europa. E, a partir daí, como diria lá o saudoso Agino, que escreveu ai, meu pai... caramba, me desculpem. Agora, ele fala que a riqueza tanto de ouro e prata que eles roubaram do Brasil dava para fazer uma ponte sobre o Oceano Atlântico. Então, essas riquezas foi o que proporcionou essa modernidade, foi o que proporcionou todo esse dinheiro, foi o que fez girar a modernidade, essa evolução que eles falam. Então, eles deviam dar os créditos aos povos indígenas como construtores, como também senhores históricos de tudo isso que veio depois. Então, naquele tempo não existia energia, não existia medicina ainda como existe hoje. E se apropriaram também das nossas plantas medicinais. Vejam, por exemplo, o que está na moda aí, a cloroquina. Ela veio do quinino, que os nossos ancestrais domesticaram para cuidar das nossas doenças tropicais. Então, nós temos que perceber que os povos indígenas também, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, são responsáveis por esta modernidade que está hoje aí. Né? Nós temos que dar os créditos indígenas, mas, ao contrário disso, nos inferiorizaram, se apropriaram das nossas riquezas e tentaram nos inferiorizar. E essa inferiorização é o que eu costumo chamar de o discurso ideológico do colonizador escravista, que este presidente que está aí é a manifestação deste discurso em pessoa, ele é a personificação desse discurso. Mas os povos indígenas eles têm um valor nesta criação tudo, porque foi através do nosso alimento, através da nossa riqueza, que tudo foi construído na Europa. Já nos dizia o Michel de Certeau, né, no século XVI. Então, nós temos que perceber como é que nós temos que, como se diz, dar os créditos para os povos indígenas e reconhecer que eles também são responsáveis, de forma indireta, por o que o planeta, pela riqueza e por tudo o que o planeta se transformou hoje em dia. Gente, eu queria pedir para vocês ligarem a câmera um pouquinho, quem puder, para a gente poder estar um pouco mais junto, a gente aproveitar esse momento para se ver, para se ouvir de um jeito um pouquinho mais quente, né? A gente vai se habituando a ficar longe, ficar junto. Eu queria passar a palavra para Gerard, que foi falar, foi dar um tchau, e aí a palavra bluf, rodou, mas ficamos aqui para te ouvir. Tá bem, eu fui dar um tchau mesmo. Mas, enfim, é isso mesmo, é isso mesmo. Enfim, Guarani como eu disse no texto, Guarani é muito de dar risada mesmo, né? Mas é isso. A gente quer ver você, Gerard. Né? Eu tô com a minha câmera ligada, não sei por que vocês não me veem. Eu tô aqui. Eu vejo.
A gente tá te vendo, sim. Tu não tá vendo, Lídia? Não. Não. Às Eu vezes é porque a vejo sua também. internet não tá boa. Aí quando a sua internet não tá boa, ele desliga automaticamente as câmeras para segurar a reunião. Apareceu. Pode ser isso. Mas a gente tá te vendo, sim. Tá ótimo. Ok. Enfim, daí então, acho que tudo que foi colocado até agora são coisas bem importantes, que é para a gente pensar e, enfim, tentar, né, cada qual também da sua forma, né, ainda que seja interno, no primeiro momento a gente buscar, né, essas reflexões que pode sim trazer tristeza, depressão, ou sentimentos de que, enfim, de não acreditar mais em nada, né? Mas também pode trazer força mesmo, né? Pode trazer a força, assim, que tá também para todos os seres humanos, independentemente da sua etnia, da sua crença, né? Porque o ser humano é muito forte também, né? Somos capazes de fazer muita coisa. Enfim, e aí então, quando a gente fala, né, quando a gente critica o modo de ser de Uruá, e o modo de ser esse mundo, né, do capital, capitalismo, né, não generalizando, porque como no texto eu tentei falar também, né, tem muitos Juruás bons nesse planeta, né, e Juruá também de várias religiões diferentes, Juruá de várias, enfim, culturas diferentes também. A gente só não fala muito de lá político, né? Porque a grande maioria, de fato, é no saco só. Entram mais na política só para ganhar dinheiro e ponto, acabou, assim. É muito difícil, assim, falar que tem muitos jurás bons na política, assim, porque a maioria entra já nesse sistema que foi organizado, pensado e muito bem arquitetado para funcionar do jeito que ele funciona, né? Que é sempre a ideia de fortalecer o mundo da capital deles mesmo, né? Mas, enfim, tirando isso, eu acho que tem bastante gente muito bom no mundo dos Juruá, nessa cultura também, né? Inclusive, eu sou casada com um e tenho uma filhinha de 3 anos com o Juruaruca, que por sua vez é um Juruá que poderia estar vivendo várias outras vidas, assim, né? Que, enfim, nasceu numa família já com suporte bom, que teve um estudo bom e que poderia ir, né, tá seguindo outros caminhos, e o cara, né, Uruca, ele vive muito aqui com a gente na aldeia, ajuda bastante em tudo, ajuda na manutenção de coisas diferentes na aldeia, e tá longe de tudo aquilo que faz parte da sua própria cultura, né? E deixou de falar, cortou relações com muitos parentes por conta do voto ao Bolsonaro, e, enfim, então dá para ser diferente mesmo, né? E aí, então, eu acho que né, nessa situação de que tudo é importante, né? Como a vida de Diró é importante, o estudo de Diró é importante de muitas formas. E aí, então, que a gente, quando critica também, né, a cultura do Diró, a gente fala que só tinha que consertar algumas coisas que já ia desevoluir, que já ia desacelerar, né, como foi dito aqui, né, que era só tirar essa coisa de querer ser melhor que o outro, e essa coisa horrível que é, tipo, a ganância, né, esse sentimento que pra gente, o povo Mbuá, tem donos, né? Não são guardiões, são donos desses sentimentos, então eles que fazem as pessoas quererem sempre mais e mais e mais e mais. E aí, então, a gente, quanto indígena também, como foi falado aqui, a gente também sofre as mudanças, né? Tem as mudanças, sofremos, temos, vivenciamos, assistimos, enfim, de todas as formas, a nossa mudança. Então, antes do Jurá invadir nosso território, a gente era de um jeito. 100 anos depois, 200 anos depois, a gente era de um jeito. 300, 400, né? E 500, mais de 500, agora somos completamente diferentes de como éramos.
na questão das nossas casas, da nossa vida, da nossa comida, enfim, muitas coisas. E o contato de 500 anos com o povo de Juruá, né, poderia ter transformado a gente em empresários, por exemplo, a aldeia Calipetê, o território Tenondeporã, está aqui a 60 quilômetros do centro de São Paulo, e muita gente já foi para a cidade, adentrou mais a cultura de Juruá na cidade nos tempos mais atuais, né? De conhecer cinema, de ter entrado num shopping, de comer cachorro-quente na rua lá da Paulista. E mesmo assim ninguém quer morar nesse lugar, ninguém quer virar empresário. Daí então a gente ficou em duas aldeias pequenininhas, sofremos pra caramba. Passamos fome, passamos dificuldade e tal, não, sem ter o que pescar, sem ter o que caçar. E aí, de repente, a gente tem quase 16 mil hectares de área. Podemos usufruir do nosso território. E até o momento, ainda que tenhamos passado por tantos momentos tão difíceis, nenhum Guarani, tipo, até agora, desses mais de 1.200, mais ou menos, 300 famílias aqui no território, ninguém chamou nenhuma reunião para falar, vamos desmatar essa área aqui para plantar buchinha. Juruá compra bastante pé de pinhos no Natal, eles gostam de fazer árvore de Natal. A gente pode fazer uma plantação aí de monocultura disso para ganhar dinheiro, para a gente comprar carro, para a gente fazer uma casa de cimento, e para a gente ter essa coisa de ter um armário branco, e um fogão branco, e uma geladeira branca, e um micro-ondas branco, e ter uma porrada de canecas, de copos diferentes, para cada ocasião diferente. E aí ninguém pensa nisso. Então, a gente também, então, quero dizer que a gente só vivemos, né, em contato com a cultura do Juruá há mais de 500 anos, e mesmo assim a gente conseguiu ser Guarani ainda em vários aspectos, e uma delas, muito importante e forte para a gente, é a proteção daquilo que se mantém nesse planeta, que então é a natureza, né? Que é o que te dá água, que te dá alimento, que te dá casa, e que te dá remédio, que te dá alegria, que te dá conforto, sabe? Então a gente continua querendo ser isso. E aí, por minha vez, saí para estudar para fora, depois tive toda a minha formação, tenho experiência de viver na cidade também, de comer na cidade, de ter amigos, de casar com Juruá e tal, mas mesmo assim eu não quero morar na cidade, eu não quero morar em apartamento, eu não quero viver esse jeito de vida que para mim é bastante triste, assim, né? Como tentei apontar alguns deles no texto. E aí, então, a população indígena aqui de Guaranimbá está a meia hora do Parelheiros. Daí, no Parelheiros, já tem mercado, tem pizzaria, tem restaurante japonês, tem açougue, tem sacolão, tem barzinhos com cerveja, e tem um monte de coisa. E mesmo assim, os jovens que vivem nesse mundo tão complicado, né, como foi dito aqui também, né, desse mundo tecnológico, do celular, das roupas, dos bonés, de camisetas free fry, todos eles têm muito fácil acesso, podem pegar o ônibus e ir para lá, assim, ainda que não morassem na cidade, mas poderiam ir para lá, tipo, todos os dias, se quisessem, porque aqui tem esse costume, não está em lugar nenhum isso, não é lei. Mas os motoristas aqui dos ônibus do terminal de Parelheiros, eles levam a gente de graça. Se conhece e sabe que é indígena, eles abrem a porta de trás, os Guarani entram e vai até Parelheiros sem pagar nada. Então, eles poderiam ficar no Parelheiros todos os dias. E mesmo assim, com todas essas influências da cultura do Juruá que tem na aldeia, internet e tudo que foi falado aqui, as pessoas querem continuar aqui, né? E aí, então, o que a gente diria para o Juruá? Juruá poderia, sim, já continuar vivendo desse jeito agora, que não tem mais jeito, porque, enfim, você nasce e aprende as coisas, é muito difícil sair disso. Então, tudo bem, Juruá não precisa acordar e num dia de chuva e ter que colocar o pé em lugares ou nas picadinhas de lama e tal. Juruá não precisa amanhecer na beira do fogo e ficar com o olho lacrimejando por conta da fumaça e tal, mas poderia, de repente, não querer tantas coisas mais
Poderia, de repente, só querer viver de verdade, ser feliz, ter tempo de conversar, de abraçar as pessoas, de rir coletivamente, de comer coletivamente, de nadar e tal. Poderia, talvez, não perder mais tempo na vida só em pensar em juntar, em juntar, em juntar, e aí essa ganância deixar de fazer você pensar no outro, assim, porque é muito absurdo mesmo a gente pensar que uma pessoa, às vezes, tem dentro da sua casa mais de 30 peças de roupas e que ainda mais de 30 ou mais de 20 ou até mais, assim, de calças, de saias, de bermudas, de sapatos, de paletó, de gravata, de cueca, de calcinha, como assim? E aí tudo isso implica essa vida de ganância, assim, né? Então, só quero terminar essas ideias todas aqui falando que dá para ser diferente, ainda que quando não tenhamos que mudar tudo, né? E aí eu queria só falar aqui para todo mundo que uma das formas de se tornar selvagem agora é não votar no Bolsonaro, porque se votar no Bolsonaro vai ser, tipo, muito civilizado. E aí, depois disso, eu ia falar também que uma das formas da gente se tornar todo mundo selvagem e proteger aquilo que nos mantém nesse planeta era que a gestão da política do nosso país tinha que ser gerido por ambientalistas, por lideranças indígenas, por lideranças espirituais, pelo povo LGBT aí que tem muita sensibilidade com muitas coisas, pelas mulheres e pelos jovens desse mundo contemporâneo, mas todos eles tinham que ser muito honestos. E aí, de fato, a coisa ia mudar, assim, para o melhor, eu diria, né? Enfim, e aí, depois, por final, ET, como eu disse, ET de verdade. Quero também já dizer que quero convidar todos vocês aí, que é um número bom, que depois da pandemia a gente pode fazer. Não precisa se tornar selvagem de uma hora para outra e tentar fazer isso e tal, mas vocês podem já se tornar selvagens por algum dia, ou por 2 dias, ou por 3 dias. Como? Visitando a aldeia, trazendo comidinhas para a gente fazer almoço coletivo e depois sair plantando. A gente precisa plantar mais palmito jussara nesse território aqui que é nosso. É meu, é de vocês, que é o pedaço da Mata Atlântica, que é onde está a última cachoeira limpa de São Paulo, Capivari. E a gente tem o que? Instintos já aqui nesse território, Cambuci, o palmito jussara, que alimenta mais de 50 tipos de animais silvestres. A gente está com a árvore frutífera, que é uma fruta muito bonita e gostosa, que alimenta povo indígena e outros seres também no mundo animal, que é o jaracatiá, que é como um mamãozinho. E aí, então, vocês podem passar um dia inteiro plantando, por exemplo, e ajudando a população de 13 aldeias agora retomar, fortalecer a sua comida tradicional, porque Guarani mais forte fisicamente, Guarani mais forte espiritualmente, vai continuar sempre lutando pelo bem de todo mundo. E a gente é um povo muito alegre mesmo, por isso que a gente tem essa ideia de que a gente sempre tem que conversar com as pessoas. E que não temos essa coisa de, tipo, a gente vai à luta para matar ou morrer. Não, ninguém quer morrer, não. E às vezes, um momento ou outro, tem indígenas que faz assim, enfim, que a gente não concorda, assim, né? Que a gente, Guaranimbá, se um morrer já faz muita falta, então não temos essa situação, né, forte, assim. A gente quer que todo mundo viva, a gente quer que todo mundo tenha o seu direito de viver feliz nesse planeta. Lindo, lindo. Obrigada pela fala. Bravo! Difícil até falar depois, né? Peguei a fala até tudo. Sabe tudo.
eu queria dizer que eu gosto muito da sua risada. Ela é muito, muito linda, muito leve e muito me toca num lugar muito verdadeiro, assim. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender a fazer, sabe? E justamente isso, é recuperar o sentido da vida, né? Recuperar o sentido, a beleza da vida, a força da vida. Imagino que só assim que a gente vai poder estar junto, como você está dizendo, né? Que tem como estar junto. Eu queria sublinhar essa sua fala. Tem como estar junto. A gente precisa se reposicionar, mas tem como estar junto. E eu gosto de afirmar isso, né? De afirmar essa possibilidade. Mas a gente vai precisar ter menos coisa. Vai precisar se reposicionar, vai precisar sair dessa zona de conforto que a gente, nem sei se é conforto, porque vou dizer, é tão surreal mesmo, e a sua fala é tão legal nesse sentido, porque ela deixa tão explícito o absurdo que a gente vem produzindo, né, de um jeito muito bom de ouvir, assim, porque se a gente tivesse feliz, né, ainda faria algum sentido, mas não estamos, né? A gente vive numa cidade absolutamente caótica, as pessoas com medo, né? Numa doença contínua, então não faz sentido mesmo a coisa, né? Então esse reposicionamento e essa retomada da vida, né? Das nossas vidas, porque toda a vida é outra coisa que eu queria também dizer que me tocou muito, porque toda a vida é importante e porque podemos ser fortes, né? Muito lindo, queria te agradecer. Passar a palavra, fazer rodar, fazer a galera falar, fazer girar. Eu queria dar os parabéns, lindo, lindo, todas as suas palavras encantadoras, necessárias, né? Quando você fala convidando a gente para se tornar selvagem, eu queria lembrar, nós que estamos no território da Gamboa, que nós temos um movimento, que é do Instituto Favelarte. Eu hoje conversei com eles, eles estão tentando proteger um pedaço de verde do Morro da Providência, eles estão sozinhos, lutando, e que a gente se juntasse para ir lá plantar uma mudinha, ou fazer uma cerquinha para proteger, que eles estão querendo, e dar um pouco dessa nossa dedicação para o nosso território onde nós estamos. Eu espero estar um dia na sua aldeia, vivenciando isso, seria uma honra, espero que eu possa fazer ainda nessa vida, né? Mas eu queria chamar a gente cuidar um pouco do que está mais perto, né? A gente tem um território, tem um morro, tem uma favela, essa favela tem um pedacinho de verde, a Alessandra, que cuida dessa parte, ela já plantou mais de 13 mil mudas, com um grupo muito pequeno. Se hoje o Morro da Previdência tem um pouco de verde, é muito pela dedicação e esforço do trabalho dela. Então, vamos fazer um mutirão, vamos chegar lá. Isso já vai nos tornar forte, rico e um pouquinho selvagem. Vamos chegar. Eu quero muito ser selvagem. Temos que lembrar que é o selvagem, como falou Michel de Certeau, né? Não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de uma fruta que está lá, que está ali naquele estado selvagem, sem ser um sentido pejorativo, né? Sim. É a essência do selvagem, né? Eu fiquei pensando que às vezes a gente fica buscando ferramentas, como eu posso fazer, mudar minha rotina, como ela falou,
Seja um dia selvagem, depois seja 2 dias selvagens, seja 3 dias selvagens. E acho que se a gente parar e olhar para a gente, para os nossos sentimentos, para os nossos sentidos mesmo, os nossos 5 sentidos, com atenção, com carinho, a gente já vai estar sendo selvagem, porque a gente sabe como a gente se sente dentro de um shopping, a gente sabe como a gente se sente quando a gente está numa cachoeira. A gente tem o nosso corpo, o nosso coração, nossa alma fala com a gente o tempo todo. Acho que isso é o selvagem, sabe? Tentando resgatar ali a nossa alegria, a nossa felicidade. Porque foi o que a Yasana falou. Ter mais de 20 peças de roupa, mais de 30 peças de roupa, nem chega a ser uma zona de conforto, né? Não é uma coisa que nos conforta como estar em contato com a natureza, estar com quem a gente ama, conversas que realmente nutrem a nossa alma, né? Então, acho que todos nós que estamos aqui hoje temos o nosso eu selvagem tentando falar com a gente de alguma forma. Então, acho que um bom começo é a gente olhar escutá-los com atenção, né? Se cuidar com um pouco de mais carinho e se ouvir. Pensando um pouco também muito nesse sentido que a gente está conversando aqui, me veio muito na cabeça as gerações mais novas, né? Na qual assim, eu estou inserida. A gente foi tão nutrido por essa cultura do consumo, você só vai ser feliz se você estudar muito, se você ter aquilo que o seu amigo tem, que a gente é cada vez mais descolado do que realmente faz feliz. E o que a gente percebe é uma geração que está ficando muito doente e sem sentido, né, na vida, assim, não vê sentido mais nas coisas e está indo para uma direção completamente contrária, de que a felicidade é o consumo cada vez mais e esquece que é o pé no chão realmente, a água tocando, essas coisas que deveriam ser básicas, né? Estava pensando muito sobre isso. Que a acumulação ela acaba se tornando uma doença, né? A doença do acumulador, né? E como esse dia estou um pouco nervoso, mas eu acredito que quando eu entrei na universidade eu passei por muito racismo e preconceito e discriminação também. E aí eu descobri que, para eu me libertar desse racismo, dessas coisas ruins, eu tinha que libertar os meus interlocutores também, dentro da universidade. E, a partir do momento em que eu fui me apropriando desses saberes acadêmicos, que eu fui lendo Darcy Ribeiro, a Berta, o professor Bessa, o professor Paulo Freire. Aí eu fui descobrindo que há um outro tipo de educação, uma educação libertadora, né? E é essa educação que é interessante. É por isso que eles estão querendo acabar, eles estão desfazendo do Paulo Freire, porque justamente o Paulo Freire traz essa educação libertadora e é isso que eles não querem. Então, para nós nos libertarmos, nós temos que libertar o povo brasileiro. E aí, pensando nesse sentido selvagem, é justamente isso, libertar o povo brasileiro para eles se retornarem a ser selvagens. Anipenco, verdade. É tudo verdade. Tantas coisas, né, que nos dão caminho, né, que nos mostram os sinais, tantas coisas faladas, tão vividas, tão essenciais para a vida, né? Pensei que você estava falando também da coisa de você se referiu a guardar, né? Fiquei pensando muito nisso, né? Guardiões, né? Guardiãs, a diferença de ser guardiã, de ter alguma coisa, de dominar alguma coisa, né? Que eu acho que é uma... É. Ser dono de uma coisa e ser
guardiã, né? Que vai mudar tudo, né? Muda tudo. É um estado, é um sentido de viver, né? Que vai realmente ser selvagem nesse sentido, né? Isso é onde a gente recupera a nossa selvageria, no sentido mais essencial da vida, né? Que a gente recupera a nossa maneira mais essencial de viver, de existir, de estar junto, de estar aqui nesse planeta vivente, com todos esses seres viventes, que a gente se perdeu muito nisso, né? Toda a coisa da história, a gente acabou se perdendo muito nessa coisa de achar que o ser humano é mais importante do que uma planta, do que um bicho, né? Do que uma montanha, do que um mar, do que um rio, né? Essa perda, né, de memória, né? De memória viva. Então todo esse ensinamento de vocês para a gente, que está dentro da gente também, né? Como vocês falaram, né? Que nós somos feitos disso, né? Então, é muito bom, é muito inspirador, são faróis para a gente, eu acho, nessa nossa conversa, quando a gente vem pensando tanto, né? E que traz esse pensamento, essa brecha para a gente pensar na nossa floresta gamboa, né? O que a gente pode fazer, né, Elza? O que a gente pode fazer? A gente pode ir lá com a Alessandra plantar, a gente pode fazer plantar árvores frutíferas aqui na nossa praça, né? A gente pode conviver de uma maneira mais, uma qualidade, né? Tem uma frase da alquimia, né? Mas que a alquimia também é isso tudo, né? São conhecimentos, né? De povos. Todos os povos têm conhecimentos maravilhosos para a gente beber, né? Se nutrir. Eles falam que árdua é a tarefa de penetrar na real qualidade das coisas, né? E é isso. Tão bom ouvir vocês, muito bom. Obrigada, agradecer, só isso que eu queria falar para vocês. Eu queria falar uma coisa para Iná e para Ana, porque você falou isso das gerações, né? Eu tenho muita esperança nessas gerações de vocês, mais novas, porque eu fiz arquitetura, sei lá quantos anos, me formei em 72, não sei nem quantos anos atrás tem isso, e naquela época não se pensava em nada relativo à natureza, sabe? Como se não existisse a natureza, sabe? Nem se falava nos povos indígenas. Você vê, eu estudei lá na UFRJ, que era a melhor escola na época, e ninguém falava, né? Não tinha nenhuma preocupação, assim, sabe, com nada desse de natureza, de poupar água. Então, eu acho a geração de agora, e até a dos meus filhos, que estão na faixa de 30 anos, muito mais preocupada com isso, ou melhor, acho preocupado com isso. Então, isso me dá muita esperança, sinceramente. Eu tenho muita esperança nessa geração nova. Eu não sei se você, Gisele, né, se você sente isso nos novos, até na aldeia acontecer isso, não sei, mas eu tenho esperança. É a hora assim, que eu penso, eu já estou bem mais velha, sou mais velha que de todos vocês, então eu posso falar lá do alto, né, de cadeira, que eu assisti muita coisa acontecendo e agora eu estou sentindo essa renovação. E eu fico muito feliz com isso, porque eu vou embora desse mundo daqui a pouco, daqui a uns anos, espero que seja daqui a uns 20 anos, eu ainda assisti bastante coisa, mas eu acho que a gente está deixando a Terra em mãos muito melhores do que as minhas, da minha geração, por exemplo, e de muitas outras que vieram depois, né? Então é isso que eu queria deixar, uma esperança aí com a gente, né? Todo mundo. É verdade, Vera. Nesse período que você falou, não nos esqueçamos que era o período da ditadura, né? Os indígenas eram tratados como crianças, como se fossem crianças grandes. Onde já se viu uma coisa dessa? Se apropriaram da nossa cultura, nos disseram que éramos inferiores. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo para eles assim, olha, se
eles consideram, os juruás consideram nós inferiores, o que dirá do povo brasileiro que se apropriou da cultura dos inferiores? Que foi a comida dos inferiores que salvou eles? Que foi o modo de vida que salvou eles? Entendeu? E ainda digo mais, digo que os povos indígenas eles têm o seu valor, que eles são autênticos. Por quê? Porque até hoje, o que está na moda hoje, a grande maioria são coisas indígenas. Né? Aí as crianças não entendem muito bem. Eu gosto de trabalhar com as crianças porque elas me entendem muito melhor do que eu. Porque elas não têm barreiras, né? Isso. E aí, mas como, professor? Aí eu explico para elas que quando os portugueses chegaram aqui, nós já estávamos na moda, nós já éramos autênticos. Por quê? Porque naquele tempo não existia energia elétrica. Eles, lá na Europa e em todo mundo, assistiam teatro com fogo, à luz do fogo. E nós aqui também assistíamos teatro, aliás, teatro entre aspas, né? Nós temos vários gêneros literários, vários gêneros teatrais. Nós temos drama, nós temos terror, nós temos comédia, nós temos ação. Nós temos até os gêneros maravilhosos dos âmbitos dos nossos encantados, dos nossos ijás. Então, por nós sermos sociedades da oralidade, nós tínhamos e temos ótimos oradores com poder mental esplêndido, sensacional. Então, naquele tempo, nós já assistíamos teatro também à luz do fogo, ao redor de uma fogueira, né? Comendo o quê? Comendo pipoca. Né? Eu pergunto para ele, quando vocês vão no cinema, o que vocês comem? Pipoca, né? Comendo pipoca, comendo batata assada, comendo milho, comendo amendoim torrado, cozido, comendo tapioca, tomando mate, tomando guaraná, tomando cervejas de milhos e de outras frutas, tomando cauim, bebidas fermentadas de várias frutas e de mandiocas também. Né? Todos nós já assistíamos pintados, escarnificados, tatuados, cabeludos, com corte de cabelos radicais, com pinça no nariz, nas orelhas, na bochecha, na glabela, né? Então, já éramos fortes, de boa aparência, saudáveis, todos malhados, né? Tomando açaí e outras frutas. E aí eu falo para eles, o que está na moda hoje? Não são essas coisas? Né? Então, eu acredito que nós devamos rebuscar esses valores e revalorizar as nossas origens. Nós temos que falar para os brasileiros, os miscigenados, que o determinismo geográfico e racial do século XIX jogou para o lixo da história. Nós temos que rebuscar isso e pôr na cabeça dos brasileiros que não é feio não ser descendente indígena, é a coisa mais linda do mundo. E nós estamos na moda hoje, principalmente porque o mundo está vendo, as pessoas do planeta inteiro estão vendo, que nós temos que cuidar da natureza, nós temos que proteger a natureza, que é a nossa mãe. Né? Então, nós estamos mais na moda hoje em dia justamente por causa disso, por causa dessa nossa cultura de amor. Você vai numa aldeia indígena, não tem velhinhos, pessoas dormindo no chão, não tem crianças jogadas na rua passando fome. Todo mundo come, todo mundo divide, a sociedade da solidariedade, da coletividade, da comunhão, do comunismo.
Então, nós temos que rebuscar esses valores e fomentar o sentido de pertencimento aos povos originários. E eu acho que esse é o caminho, não existe outro caminho. É mostrar para os brasileiros que é lindo ser descendente indígena, e isso automaticamente retira a autofobia do povo brasileiro, que é o que o outro lá falou, que é o complexo do cachorro vira-lata. Todo esse discurso ideológico do colonizador escravista só produz coisas ruins, e principalmente a nossa inferioridade, a inferioridade do brasileiro em relação ao europeu, aos países mais ricos. Então, acredito que a rebusca, a libertação, é nós voltarmos a ser selvagem mesmo, mas de uma forma diferente. É pela valorização de nossa ancestralidade que nós vamos construir um futuro baseado nos valores indígenas, os valores ambientais, os valores morais, os valores medicinais, os valores sociais. Eu acredito, e o meu trabalho, essa é a gênese da educação amorosa de aproximação, que consigo traz a revolução amorosa, que é esse futuro fazendo uma TT, que é a tecnologia aliada à tradição, mas uma tecnologia limpa, sustentável, mas uma tecnologia limpa. Esse foi o tema de ontem, a gente falou muito disso, foi bonito. Eu queria aproveitar aqui a deixa para a gente começar a pensar em se despedir, a gente está chegando na nossa hora de finalizar. Ontem a gente fechou de um jeito tão bonito, que foi cada um colocando no chat uma palavra ou uma frase que ficou desse encontro, e a gente passou a palavra para o Jaime finalizar, né? E aí hoje eu vou passar a palavra, então, para Gerá finalizar, se ela puder, se ela tiver disponível para isso, e agradecer todos vocês enormemente pela presença. E antes de passar a palavra para ela, eu vou ler o chat, que vou então lendo cada palavra, vocês podem já colocar uma palavra, uma frase, alguma coisa. Agradecer o Michel também pelas lindas falas, pela presença, agradecer a Casa Gamboa por ter recebido a roda, agradecer o Quinto Gamboa de Portos Abertos, a cada um de vocês por estar aqui, por estar querendo falar sobre isso, por estar junto. Cadê as palavras de vocês no chat, gente? Bora lá! E a Zana? Sim. É porque eu me lembrei de um poeminha porque do Oswald de Andrade, chama Erro de Português. Que talvez vocês conheçam, que fala: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Muito bom. Muito bom. Fica aí. Eu vou lendo aqui e assim que eu acabar, eu passo para Gerá, fazer a fala final e a gente se despedir. Quero ser indígena. Vamos salvar nosso planeta, tornar-se selvagem, pelo menos por um dia. Vamos repensar nossas ações para um futuro melhor. Retomada. Sejamos selvagens. Juruá poderia só querer viver as coisas de verdade. Toda a vida importa. Fortalecimento cultural. Tentar ser selvagem por um dia. Questionar, somos natureza. Estar com o outro. Olhar com os olhos de criança para tudo que achamos que já conhecemos. Olhar de criança é mais selvagem. Ser selvagem com nossa comunidade. Precisamos nos libertar.
Gerar com você para fechar a roda de hoje. Queria agradecer enormemente sua presença, uma honra para a gente estar com você aqui. Havete Terenoi, Yandewama, Pu, Totu, Coapanture, Pama Inta Jaquepora In, Coena Tajaus Papora In, Jumbare Tereve, Guatureve, Boraureve, Tajaus Papora In. Desejei na minha língua que todos nós possamos ter uma boa noite e desejei a todos vocês aqui presente também algo que eu peço todas as noites, mesmo quando não vou na casa de reza, né? Que é pedir que a gente tenha uma boa noite, né? Eu, minha família, todo mundo na aldeia, e que no dia seguinte a gente possa acordar de novo com força, coragem, com saúde e principalmente com generosidade, que chamamos de Mboraú, que é o que mantém a nossa sociedade cultural, religiosa, filosófica, ainda, como eu disse, né, ainda com tantas influências muito fortes. Assim. E aí, então, desejei tudo isso para vocês também. E quero falar que eu gostei de você, Michel, muito simpático você. Parente, e tá super convidado mesmo na minha aldeia. Parente Gerard, gostaria que você mandasse um abraço para o meu querido Tupã, que é irmão da Gerard. O Tupã. Tá bom, eu mando sim. Depois Deus. Enfim, daí é isso. Dentro das minhas possibilidades de tempo, eu estou à disposição também para conversar mais com vocês, como eu disse, para receber vocês. E é isso, né? Como o Michel falou, essa ideia, né, de se tornar selvagem, eu usei justamente porque somos chamados o tempo inteiro de selvagens, né? Nesse sentido de que não temos capacidade, no sentido que saímos matando todo mundo, que a gente rouba, e que a gente tem mais de um marido, ou mais de uma esposa, e que a gente comete infanticídio, e que a gente não sei o quê, só preconceitos, né? Ditos, fortalecidos por pessoas que não conhecem a nossa cultura, né? Mas diferente disso, então, como o Michel falou, a gente, então, protege a natureza, a gente tenta não acumular nada, a gente respeita os guardiões de tudo, além do nosso Nyanderu, que é o que fez o mundo e tudo que tem nele, né, na nossa concepção religiosa. E daí a gente não tem delegacia na aldeia, não tem caso de idosos na aldeia. Quando a gente envelhece, a gente é considerado as pessoas mais sábias da nossa vida, porque eles que nos ensinou tudo. E aí, como é que a gente abandona eles numa casa quando eles envelhecem, né? Mas tudo isso o Juruá é obrigado a fazer pelo tipo de vida que leva, né? Porque está dentro do capital. Tipo, ter uma casa de idosos não é para oferecer conforto para idosos, cuidar bem, então não sei o quê. É claro que tem também as pessoas sensíveis que cuidam muito bem, mas está dentro dessa ideia do capital, que é, tipo, alugar casa, pagar... Gente, Lígia, Marília, bom revê-las. Um beijão. Mensalidade para cuidar de nada de graça. Então está dentro do capitalismo também, enfim, nas ruínas da aldeia. Enfim, daí é isso. Por isso, tudo que eu acho que então, o mundo tem que se tornar selvagem. Arete, agudirete. Arete, agudjaversa, parente. Foi um prazer conhecê-la e quando for em São Paulo eu vou aí contigo. Obrigado, Micael. Pode vir, sim. Obrigado a Vai todos. ser bem-vindo. Obrigado, foi um prazer, foi uma honra. A todas e a todos. Obrigada a todos.
Tchau, gente. Até Tchau, amanhã. gente. Amanhã continua as rodas, com a programação do Até Gamboa. amanhã. Venham. Amanhã estamos lá. Maravilha. Amanhã, Floresta Mulheres, né? Amanhã Sim. Floresta Mulheres. Bora lá, mulheres, arregaçar a manga para transformar o mundo. Axé! Axé, ô! Guataporã! Tchau, gente. Michel, eu gostaria de saber se você tem referências bibliográficas. É porque eu fiquei muito interessada com as suas falas, só que eu fiquei com medo de atrapalhar, né, enquanto vocês estavam conversando. Aí eu queria saber se você tem algo para passar para a gente, assim, alguma referência, para a gente pesquisar um pouco mais a fundo com tudo que você falou. É comigo ou com a Gerard, Débora? Com os dois, mas contigo também, porque teve uma hora que você começou a citar várias pessoas, só que não deu tempo de eu anotar. Aí eu fiquei muito interessada, só que vocês estavam falando, aí eu não queria atrapalhar, né? Que juventude fantástica. Os alunos da Miazana. Fantásticos. Incríveis. Ih, parou? Não sei. Acho que ele travou. Ih, eu acho que ele travou, gente. Gente, ele travou. Eu vou parar de gravar, tá? Que eu interromper a gravação. Interromper.